dos homens, animais do campo e aves dos céus, ele tois entregou na tua mão e fez que dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. E depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como o ferro, pois como o ferro esmiuçará e quebra, como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. E quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza, da firmeza do ferro, pois o que viste, o ferro misturado com barro, de lodo. E como os artelhos eram em parte de ferro e em parte de barro, e assim por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste de ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, e será estabelecido. Aqui o profeta Daniel viu a igreja, viu esse reino. Você sabe que Jesus falou assim: o meu reino está entre vós. Esse foi o último reino que foi visto numa visão do rei Nabucodonosor, daquela estátua. A estátua tinha a cabeça de ferro, de ouro, os peitos de prata, o quadril e os membros inferiores de ferro misturado com barro, de ferro, e os artelhos, ferro misturado com barro, era isso. Os pés. Bom, ele ali estava vendo ele estava visualizando a figura de 4 reinos que passaram por essa história. Qualquer criança do curso médio estuda isso, na história geral. Houve 4 grandes impérios na história. O primeiro foi o Império Babilônico, o segundo foi o Império Medo-Persa, o terceiro foi o Império Grego, o quarto foi o Império Romano. E por fim, Daniel viu uma pedra que saía dos rochedos, das penhas, sem mão, era tirado contra essa estátua, se chocava com ela e tornava aquela estátua num monturo, num monte de pó. E depois essa pedra crescia e se tornava muito grande. E ele conclui dizendo que essa pedra é um reino que não passará a outro povo, não será destruído, esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Então aqui tem uma promessa tremenda para a igreja. E quando eu falo a igreja, eu estou falando da igreja verdadeira. Por favor, olha o termo igreja, eu falei para vocês aqui no princípio. Igreja é um termo que significa tirados para fora, santificados para o serviço de Deus. É um povo que foi tirado, ungido, santificado, separado, consagrado para a exclusividade de Deus. Então é um povo que, por essas características, ele é muito diferente do povo em geral. Então a igreja ela precisa ser diferente.
Ela tem que ser de um povo diferente. Ela não pode ser igual. Ela não pode ser igual. As pessoas podem dizer, aquelas pessoas ali que estão querendo ser melhores do que as outras. Não, ninguém está querendo ser melhor do que ninguém. Até quando nós olhamos assim para o mundo, pode ser que você veja pessoas lá de fora que são muito mais educadas, mais finas, mais afáveis até do que certos crentes, do que até a maioria dos crentes, né? Existe pessoas boníssimas lá fora, pessoas que têm um coração enorme, fazem tantas coisas boas, são tão piedosas. Aí você muitas vezes olha para um crente diz palavrões, é um crente murmurador, vive falando mal dos outros, mal, feio, chega na igreja depois com uma Bíblia debaixo do braço, com uma ceia, do portão para fora já voltou a fazer aquilo tudo. O que é isso? O que é isso? Como é que Deus vê um tipo de coisa desse aí? Olha, se ele constituiu um povo e disse assim, são tirados para fora com o fim de servir, porque a eclésia tem praticamente o mesmo sentido, o mesmo significado de santo. Eclésia, a palavra eclésia e a palavra santo são praticamente sinônimos, são quase sinônimos, né? Significa a mesma coisa, tirados para fora, consagrados com o fim de servir a Deus com exclusividade. É isso. Ser santo é isso. Então, olha só, nós temos muitas vezes assim, aquela má informação, aquela má ideia, porque nós viemos de um cristianismo muito paganizado. O catolicismo, de onde muitas pessoas vieram, é totalmente pagão. É totalmente pagão. E a igreja, a nossa igreja também, quando nós viemos da reforma, nós viemos também desse tronco que se paganizou no quarto século. No quarto século adiante. Aí trouxeram muito de paganismo para dentro da igreja. São coisas que nós estamos tentando, inclusive, corrigir